Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos amigos, queridos ouvintes e telespectadores, que Deus abençoe cada um. A sua vida é muito preciosa, muito preciosa. Valorize o que Deus te deu, a vida. Valorize o que Deus te deu, a esperança da vida é eterna. Nós somos preciosos demais para Deus, então precisamos valorizar isso. Amém? Hoje eu quero falar sobre a fé, o poder da fé. Vamos ler então Marcos 11, 20 a 26. O poder da fé. Marcos 11, 20 a 26. Leia comigo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem, foi lido esse texto. Esse texto depende de um texto anterior, do mesmo capítulo 11, versículos 12 a 14. Eu vou ler, capítulo 11, versículos 12 a 14. Foi desse texto que eu vou ler agora que surgiu esse texto que eu já li. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Porque a figueira tinha uma aparência. De vez em quando eu trombo com uma pessoa assim. Esses dias mesmo encontrei com uma pessoa, uma aparência. Quando eu vi o assunto que ele tinha que tratar no local que ele estava, fiquei impressionado. Era outra coisa muito diferente do que ele tinha falado lá fora. E eu escutei o que ele estava falando, fiquei bobo com aquilo. Eu escutei, a conversa era uma coisa, vai ver a outra, vai ver a outra. Tinha folhas. Ó, que figueira bonita, ó, que coisa. Não tem um figo. Não tem um figo. Jesus amaldiçoou a figueira secou. Teria muita coisa sobre esse assunto. Mas, vamos voltar aqui à questão do nosso tema: o poder da fé. Então, no versículo 21, Pedro lembrou, de ontem, e disse: Senhor,
olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Secou. Ela secou. De ontem para hoje ela secou. E Pedro ficou impressionadíssimo com esse assunto, que a figueira secou. E não é impressionante mesmo? Tá bom. Então Jesus disse: tende fé em Deus. A gente poderia dizer essa parte aqui, tende fé em Deus, poderia traduzir assim: tenha a fé de Deus. Ou poderia dizer assim: tome posse da fé de Deus para você também. Ou tenha a confiança de Deus, tenha a fé de Deus. Porque a nossa fé, muitas vezes ela é acompanhada de dúvidas. Tanto é que quando ele vai descrevendo aqui a respeito disso, ele diz que nós precisamos crer sem duvidar no íntimo. Confiança. E você sabe que muitas vezes nós falamos: eu creio, mas na verdade, eu creio, mas tem aqui uma pitadinha de dúvida. Eu creio, mas quando alguém fala uma coisa diferente, eu já balanço. Eu não estou falando daquele que é cabeçudo, que já tem cabeça feita. Não falo disso, estou falando de fé. Porque a fé, ela não é irracional, nem racional puramente. Ela é suprarracional, porque ela tem uma razão, mas ela extrapola. Mas ela tem uma razão. Então ela é suprarracional. Ela não é irracional, mas também ela não é racional. Ela é muito mais do que isso. E algumas pessoas acham que a fé tem que ser ou racional ou irracional. Não. Porque tem gente que tem uma fé irracional. Ele está doente, está com uma doença dificílima. Ele diz: não, eu creio em Deus, Deus vai me curar. Teve um que o médico desobedeceu e o médico disse: coloque sangue nesse menino. O pai disse: não é para colocar, pode deixar morrer. O médico disse: não, porque o sangue é vida. O sangue não é morte, é vida. Está escrito na Bíblia. Então, às vezes, uma fé irracional. Não é isso que Deus quer para nós. Uma fé razoável, mas que ela seja suprarracional, mas que ela esteja firmada em Deus. Muito bem. Aí entra no versículo 23, Jesus dá a seguinte palavra. Ele diz: em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar. Agora, olha o detalhe. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Assim será. Então essa é uma questão de qualidade de fé. Está falando da fé em Jesus. Porque tem gente que tem outros tipos de fés em outras coisas. Está falando da fé em Jesus. A qualidade de fé. Qualidade. Assim como nós acreditamos tanto em pessoas, tanto, precisamos acreditar em Deus, tanto, verdadeiramente. Por isso que se elogia: porque me conhece. Deus diz, lembra o texto que nós vimos? Porque me conhece, conhece o meu nome, sabe quem eu sou. Mas entra no versículo 24, quando Jesus disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deus deixou essa oportunidade para nós. Tudo. Você diz: eu não acredito que essa pessoa foi curada de câncer. Por que não? Eu não acredito que essa pessoa foi ressuscitada. Por que não? Você não acredita. Mas alguém que creu e aconteceu. Eu não posso não acreditar, mas alguém creu e aconteceu.
Quantas coisas nós fazemos pela fé? Praticamente tudo fazemos pela fé. E às vezes nós temos uma fé absoluta. Quer um exemplo de fé absoluta? E até irracional? Quando a gente entra num carro, põe toda a família no carro, toda a família, lota o carro, o porta-mala está cheinho, e a gente sai, e a gente vai viajar 700 quilômetros, só parando para descansar um pouquinho, algumas vezes na estrada, e nós vamos para a praia. Sai de madrugada, chega lá à tarde, 700 quilômetros rodados. Nós nem sequer perguntamos a grossura do eixo da roda dianteira, da roda traseira. Nós nem sequer perguntamos a grossura do ferrinho que gira a direção. Nós nem sequer perguntamos a situação do freio do carro, se aquela mangueirinha pode furar, pode vazar. Nós cremos que o carro vai. Nós acreditamos profundamente que o carro vai nos levar, que não vai parar nem na subida nem na descida, que o freio não vai queimar naquela descida, que aquele carro tão cheio, freando, porque a estrada é difícil, vai descendo. Mas nós não damos conta de crer assim em Deus. Como que nós vamos fazer oração e vai acontecer o que nós pedimos, se nós não estamos crendo? Por isso Jesus especifica a questão da oração. Por isso que ele se bate nessa questão. Mas há algo mais difícil ainda. Ele deixou para o final, para os versículos 25 e 26. Quando você estiver orando, se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, alguma mágoa, alguma ofensa, olha, não pense que o Pai vai responder essa oração. Não pense. E é esse que é o problema. Nosso coração anda cheio de mágoas, nosso coração anda cheio de ressentimentos, nosso coração anda cheio de ofensas com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão de fé, com o vizinho, com o patrão, com o governo. Nosso coração está cheio de coisas ruins. A gente vê a televisão, a gente tem vontade que aquele cara seja morto. Por que não morre esse desgraçado? Por que não vai para a cadeia? Morra, apodreça na cadeia. Por que ele fez isso? Nosso coração não tem amor pelo outro, nosso coração não se derrete pelo outro que está sofrendo, nós nem sequer sabemos a dor do outro. Como é que Deus vai ouvir a nossa oração? É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está dizendo. Mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. E desses que ficaram, quantos estão dormindo cantando uma musiquinha que antigamente a gente cantava um hino que dizia no refrão: tu no teu cantinho e eu no meu. Isso virou até piada. Ele dorme para lá, ela dorme para cá, de costas um para o outro, não fala nem boa noite. Estão na mesma casa, comem juntos, mas não passa disso. É porque não tem lugar para ir e tem que ficar ali, morto ou vivo. Como que vai orar isso? Vai acontecer, e vai acontecer alguma coisa nessa oração. E nós estamos achando que está tudo bem. E nós culpamos a Deus. Por que Deus não me ouve? O que eu fiz, meu Deus, porque o Senhor não me ouve? É exatamente o que você não fez. O que eu não fiz. Eu não estou falando para você, estou falando do que acontece na face da terra. É claro, estou falando de mim. Por que eu tenho que ter mágoa no meu coração? Por que eu tenho que ter rancor no meu coração? Por que eu tenho que ter vontade de um monte de coisas? Por que eu tenho que ter inveja no meu coração? Um coração corrompido, uma mente corrompida. Como é que eu vou conseguir falar com Deus e essa oração vai subir ao trono de Deus se a minha mente está corrompida, cheia de porcariada? Entende? Então o Senhor Jesus disse que eu posso fazer oração. Mas e Deus vai olhar como está a minha situação. É assim. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua direção na nossa oração. Eu quero pedir que o Senhor faça comigo algo extraordinário. E também com aqueles que estão comigo em oração. Faça conosco algo extraordinário, Deus. Porque nós queremos viver de acordo com a tua vontade.
em nome de Jesus. Nós não queremos carregar doenças, fardos pesados. E para isso nós temos que estar puros na tua presença. Eu te peço essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, derramando sobre você graça sobre graça, abundante graça. E que Ele abra os seus olhos, os olhos da fé, para você compreender você mesmo. Compreender os outros é fácil, mas é difícil compreender a gente mesmo e ver a situação da gente. Deus te abençoe nesse momento. E eu desejo isso para você, como desejo para mim, quero e busco para mim. A gente se vê no próximo programa, se Deus permitir. Até lá, em nome de Jesus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo, que se acha